Corte bíblica, o que realmente você precisa saber. Paul Washer. Também eu tenho uma grande preocupação pelos jovens, rapazes e moças, para que eles andem em piedade, e não apenas em piedade, mas também que eles andem em alegria. Pois precisamos entender que piedade, a verdadeira piedade, vai produzir alegria em nossas vidas, e isso traz tantas bênçãos. Mas o pecado simplesmente destrói praticamente tudo que é bonito, tudo que é maravilhoso em nossas vidas. Então, precisamos aprender sobre os relacionamentos, como rapazes e moças, precisamos andar em piedade. Nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus e precisamos andar nela pelo poder do Espírito Santo. O que você precisa entender é que o caminho do pecado não é um caminho de alegria, é o caminho de sofrimento. E por fim, é um caminho de morte. E eu não penso que nas Escrituras nós temos este curso completo de como encontrar um parceiro, mas eu realmente penso que nas Escrituras nós temos princípios maravilhosos, princípios genuínos em relação à piedade, em relação a relacionamentos que nós podemos seguir. E estas coisas vão nos proteger de perigos e vão nos ajudar a discernir a vontade de Deus em relação a uma esposa ou um marido. Nós não somos animais selvagens, guiados pelo instinto. Nós não somos aqueles que saem e procuram qualquer tipo de parceiros. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nossos corações foram transformados. Nós cremos que Deus tem um plano para as suas vidas. Nós cremos que até mesmo os cabelos de nossas cabeças são contados. Nós também cremos que Deus tem um plano específico, um parceiro específico, uma esposa específica ou um marido específico para nós. E nós devemos estar dispostos a esperar por isso. Não deve ser algo como um cativeiro, mas sim algo que fazemos com grande expectativa, um tempo de preparação, um tempo de utilidade em ser solteiro até que Deus traga essa pessoa à nossa vida. Ao invés de irmos à mídia e apontarmos todos os tipos de coisa, prefiro ir às Escrituras e permitir ao Senhor falar conosco através do que está escrito. Agora, você precisa fazer uma escolha. Você pode se submeter à autoridade de Deus ou fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Tem um ditado popular que você sabe: viva e aprenda. Essa é exatamente a primeira frase que Satanás disse a Adão e a Eva. Deus lhe disse para não comerem da árvore. Basicamente, o que Deus está ensinando é: aprenda e viva. Faça o que eu digo a você. Você não precisa experimentar, apenas faça o que eu digo. Se digo que é bom, é bom. Se digo que é mal, é mal. Confie em mim. E então Satanás vem e diz: não. Ele diz: você tem que experimentar isso para saber se é realmente certo ou errado. Você precisa viver e aprender. Isso é o que dizem a vocês, rapazes. Isso é o que dizem a vocês, moças. Durante toda a sua vida, você tem que experimentar, você tem que provar. Você não pode aceitar autoridade como um padrão, ou norma, ou uma verdade a ser seguida. Até mesmo muitos de vocês que estão dando ouvidos a isso, creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa entender que ainda há essas tendências em você de fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Você precisa lutar contra isso. Agora, sobre a questão da autoridade, há algo muito importante que quero que você veja. A autoridade é uma questão de fé.
Quando você faz o que é certo aos seus próprios olhos, você não está confiando em Deus. Você está, no mínimo, dizendo em seu próprio coração que você sabe mais que Ele, ou que Ele não é confiável. É um grande pecado contra Ele. Veja, fazer o que é certo aos seus próprios olhos não é apenas um pecado pequeno que não tem nada a ver com o caráter de Deus. Pelo contrário, tem tudo a ver com o caráter de Deus. Quanto mais você confia em si mesmo, mais você está dizendo: eu não confiarei em Deus. Eu posso fazer isso sozinho. Ou pior ainda, Deus está errado no que está dizendo. Ouça, jovem, não quero lhe ofender, mas você precisa saber que não é tão esperto quanto pensa ser. Você não é. À medida que for envelhecendo, você verá isso. Mas verá isso devido a todas as cicatrizes em sua vida. Porque você não ouviu. Não seja assim, não seja como uma mula que precisa de cabresto na boca. Salmo 32, verso 9. Não seja como uma pessoa, um tolo que precisa apanhar, apanhar e apanhar, até descobrir o que é correto. Confie em Deus. Se você nasceu de novo, você confia em Deus em relação à salvação, em relação ao seu destino eterno, e você não pode confiar nele aqui na terra? Não siga a sua cultura, não siga os seus desejos da sua carne, não siga o que é certo aos seus próprios olhos. Siga a Deus através da sua palavra. É por isso que recomendo a alguns de vocês: saia do Facebook e entre na palavra de Deus. Pare de ver televisão e comece a estudar a palavra de Deus lendo bons livros. Veja novamente, eu sou bem mais velho que você, mas saiba, eu reconheço existirem em minha vida áreas nas quais ainda sou cego, apenas totalmente cego, onde estou fazendo coisas que eu penso serem certas, mas na verdade não são certas. É muito humilhante. Agora, depois de todos estes anos seguindo a Cristo, eu posso lhe confessar isto. Então, quanto mais você deveria estar preocupado, jovem, de possivelmente estar fazendo o que é certo aos seus próprios olhos e não estar fazendo o que a palavra de Deus diz. E muitas das coisas que pensamos saber, nem ao menos é verdade. Você precisa de conhecimento de Deus. Você precisa começar a entender. Eu não sei o que estou fazendo. Você precisa entender que você precisa da palavra de Deus. Deixe-me dar uma ilustração. Davi disse que a palavra de Deus é lâmpada para seus pés, luz para seu caminho. Quero que você se imagine em um grande local, talvez do tamanho de um ginásio. Em todo o ginásio, ou neste local, existem minas terrestres plantadas em diferentes tábuas no chão. E tudo o que você tem que fazer é pisar no local errado, e você terminará com sua vida. Agora vamos entender, vamos pensar que tem centenas dessas coisas plantadas no chão deste grande ginásio, e você está lá, no canto. E alguém diz: venha até aqui. Se você não sabe que aquelas minas estão lá, você tolamente vai apenas atravessar este chão. E o que vai acontecer? Você provavelmente explodirá. Você foi tolo. Você não tinha conhecimento dos perigos que estavam à sua frente. Mas agora digamos que você foi informado e está em um canto e tem que atravessar o ginásio e o chão está repleto de minas que você não pode ver. Agora, o que vai acontecer? Bem, se você for uma pessoa racional, ficará paralisado de medo. Você não tem ideia de onde elas estão e você não sabe o que fazer. Você não pode mais participar da vida, você está preso em um canto, até você ser levado para casa na eternidade. Você está paralisado, mas agora vamos olhar de forma diferente. As minas estão lá, continuam perigosas como sempre, mas você tem um mapa em suas mãos, uma planta acurada do chão,
Algo lhe diz exatamente onde os perigos estão e lhe diz exatamente como evitá-los. Lhe diz 2 passos à frente, pare. 3 passos para a sua direita, pare. Vá para frente novamente, 5 passos, e você, assim, é capaz de manobrar entre os perigos desse chão do ginásio e, do mesmo modo, nós estamos em um lugar muito perigoso. E não apenas sobre perder sua vida, é sobre perder sua alma. Nós vivemos atualmente em um cristianismo, você sabe, onde várias pessoas ensinam princípios para isso, princípios para aquilo, e muitos desses princípios são bíblicos e são muito bons. Mas você pode ter todos os princípios e ainda errar o principal problema, que é este: o conhecimento não apenas de como viver, isso é secundário, mas sim o conhecimento de Deus. Eu descobri ao longo dos anos que minha vida é mais controlada pelo que eu sei sobre o caráter e a forma de trabalhar de Deus do que por princípios. Veja, não é apenas por um princípio que eu devo ser santo, porque vai beneficiar minha vida. Não. A ideia é, eu sei quem Deus é, sei que Deus é santo e eu devo ser santo porque Ele é santo. Eu sei o que Deus fez por mim na pessoa de Jesus Cristo. E isso por si só me motiva a ser o que Deus quer que eu seja e fazer o que Deus quer que eu faça. Veja, você precisa conhecer o princípio, mas também é mais importante você precisar conhecer a Deus e as obras de Deus. Não se glorie o rico em sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, mas glorie-se em conhecer a Deus. Que conheçamos a Ele, que Ele é um Deus justo, cujos caminhos são perfeitos. Então, escute, jovem, você estuda todo tipo de coisas, você lê todo tipo de coisas, e você também fica na internet fazendo coisas. Eu apenas desejo que você passe esse tempo na palavra de Deus. Quando eu fui pai pela primeira vez, eu procurei por todo tipo de livro para me ajudar. Estudei manuais e coisas que eu poderia passar com meus filhos, mas toda vez que eu pegava algum material e começava a estudar com meus filhos, eu sempre tinha esse medo de que algo estivesse faltando, que existia algo de que precisavam e eu não estava lhes dando. E um dia eu apenas peguei todas estas coisas, coloquei-as do lado e disse: existe apenas um livro perfeito. Se eu puder dar-lhes este livro, então saberei que nada estará lhe faltando. Então eu apenas me dediquei como pai em sentar-me com meus filhos e linha por linha explicar-lhes as Escrituras, conversando com eles, rindo com eles, tudo no contexto das Escrituras. Tudo que eu vou dar-lhes é Escritura, porque sei que se eu fizer isto, eles terão o que precisam. Jovem, é a mesma coisa para você. Por favor, me escute. Você precisa do conhecimento da Escritura. Você precisa memorizá-la, lê-la, falar sobre corte. Mas se você aprender alguns princípios sobre corte e não souber as Escrituras, não vai lhe ajudar a obedecê-los. E se você souber um conjunto de princípios das Escrituras e não conhecer Deus, não conhecer Cristo, não vai lhe ajudar a obedecer. Então, mergulhe na Bíblia, alinhe sua vida com as Escrituras. Se eu tenho algum arrependimento, e eu tenho, eu quero dizer, todos os homens que pecam têm arrependimentos. É que eu estive tão ocupado com minha vida, correndo em florestas e montanhas, para lá e para cá, querendo ganhar o mundo para Cristo. Provavelmente uma boa coisa, mas se eu estivesse passando mais tempo na palavra e mais tempo em oração, eu seria um melhor servo de Cristo atualmente. Ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei para que não sejais sacerdote diante de mim. Você quer ser útil para Deus? Você quer ser o ministro?
Eu não estou falando no sentido técnico de pastor, ou ancião, ou evangelista, mas todos nós fomos chamados a ser ministro. Você quer ser um ministro útil de Deus? Então você precisa ter conhecimento de Deus. Diz aqui, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Não sejas meu ministro. Vocês sabem, jovens, que há tanto aconselhamento por aí hoje em dia, e um monte deles estão cheios de coisas horríveis, que é inacreditável. Algumas vezes, Freud tem maior proeminência que Jesus Cristo, mesmo entre aqueles que se declaram cristãos. Mas aqui está o que quero que você veja. Quando você abre sua boca para conselhos a alguém, para ajudar alguém, é melhor que saia a palavra de Deus, porque na verdade suas opiniões e até mesmo suas experiências não são tudo o que eles precisam. Eles precisam da palavra de Deus, e você precisa da palavra de Deus. Para ser um ministro, em nome de Jesus, você precisa da palavra de Deus. Mas poucos jovens têm sido discipulados por seus pais. Eu quero dizer de verdade, onde o pai senta lá horas por semana, ele está ministrando aos seus filhos, ensinando-lhes a palavra de Deus. Por este motivo, uma geração repassa a sua ignorância, a outra geração que repassa a sua ignorância a outra geração. Enquanto o conhecimento diminui, a ignorância aumenta. Você chega ao ponto, vamos dizer, de 75 anos atrás. Um homem secular, não regenerado, saiba mais das consequências bíblicas do que alguém que é cristão hoje em dia. Nós temos uma perda do conhecimento de Deus. Agora, nós não podemos usar isto como uma desculpa. Por exemplo, se você é um jovem ouvindo isso, diz: meu pai não me discipulou. Ele não me ensinou, não sei nada sobre ser adulto. Sinto muito, mas isso não é desculpa. Sim, o caminho será mais difícil para você. Sim, tem muitas coisas que você precisa aprender agora, que você não aprendeu quando tinha 6 anos. Mas ainda assim, não era uma desculpa. Também você precisa reconhecer, rapaz ou moça, que você nasceu de novo atrás de um Deus soberano. Ele pode trabalhar, Ele vai trabalhar em sua vida. Se você se dedicar ao estudo da palavra de Deus, se você reconhecer que você não sabe e clamar a Ele por sabedoria, Ele dará a você. Então, entre na sua palavra e saiba que esta corrente de ignorância vai acabar em você. Você vai ser o primeiro que vai mudar isto pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus, e você vai com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma, fazer com que a geração depois da sua, ao menos conheça a palavra de Deus e não sofra com os resultados da ignorância. Você pode ser um reformador do mundo, um reformador de família, você pode mudar muitas coisas, mas isso vai requerer muito trabalho. Entrar na palavra de Deus, preferencialmente clamando a Deus. Mas saiba disto, Ele prometeu ajudar-lhe, prometeu fazer mais em você do que você pode pedir ou imaginar. Mas nós precisamos do conhecimento de Deus, porque atualmente Isaías disse que era um homem de lábios impuros, vivendo em meio a um povo de lábios impuros. Podemos dizer o mesmo e podemos acrescentar isto: somos homens que não conhecem e vivemos em meio a um povo que não conhece. Mas isso pode mudar, pode começar com você. Jovem, quero que você perceba algo. O que você faz exatamente agora na sua vida não vai impactar apenas a sua geração, vai impactar outras gerações que virão. Eu tenho ganhado tantos benefícios das gerações que me precederam, de homens mais velhos que me têm discipulado, e de homens como Spurgeon, Martin Lloyd Jones, de puritanos, Jonathan Edwards e outros. Veja o que você faz. Você investe na sua vida agora, vai impactar o mundo por vir. O que você faz agora vai impactar seus filhos, vai impactar sua futura esposa, vai impactar tudo. Veja, você é responsável, mas isto é algo maravilhoso. Pense na esfera de influência que você pode ter se você apenas se entregar a Cristo e dedicar-se a ser um homem de Deus, conhecendo sua palavra. Somos uma nação pecadora,
Não existe nação cristã neste planeta. Nós estamos em uma nação pecadora e precisamos perceber que nós não devemos ser orgulhosos. Nós devemos pensar que vivemos no meio disso tudo e mesmo assim não somos afetados. Nós devemos estar constantemente observando os meios pelos quais esta nação pecadora na qual vivemos, seja nos Estados Unidos, Inglaterra, França ou Portugal, está tendo impacto de alguma forma em nossas vidas. Como é isso? O que é assustador é que também está influenciando até mesmo o modo que vemos as Escrituras. Nós podemos ter uma tendência de interpretar as Escrituras baseados em nossas culturas, a nação pecadora na qual vivemos. Rapazes, o pecado não é divertido. O pecado não traz consigo bênçãos. Até pessoas perdidas que não conhecem ao Senhor, que se entregam ao pecado de forma extraordinária, elas são desgastadas por ele e acabam destruídas. Sabe, algumas vezes vejo pastores dizer que o pecado é divertido, mas vai destruir você. Bem, ele vai lhe destruir, mas não tenho certeza que um cristão deva ficar dizendo coisas como o pecado é divertido. Como cristãos, nós lutamos contra o pecado, lutamos com o pecado, nós pecamos e somos capazes de cair, mas mesmo em meio ao nosso pecado, nós rapidamente descobrimos que não é divertido. Ele não apenas nos destrói, é nauseante. Para uma pessoa que verdadeiramente foi regenerada pelo Espírito Santo, o pecado não é divertido, não é divertido. Ele vai desgastar você e vai lhe destruir. Agora, quando falamos sobre relacionamentos, quando o pecado entra neste relacionamento que você quer cultivar com esta esposa do sexo oposto, quando o pecado entra, ele não vai abençoar o relacionamento, não vai trazer felicidade ao relacionamento, ele vai desgastá-lo e até mesmo destruí-lo. Eu herdei a queda do meu pai Adão, e isso é algo que deve ser combatido. É combatido por Cristo, através do Calvário, através do trabalho regenerador do Espírito Santo. Mas apesar de eu ter nascido novamente, há algo que permanece em mim e que é chamado a carne, que batalha contra o Espírito, batalha contra a justiça. Eu preciso constantemente lutar contra estas coisas que estão em mim. Isso não define quem sou. Eu sou um santo, um filho de Deus. Eu sou filho do Deus vivo. Eu fui recriado à imagem de Deus. Eu sou uma nova criatura. Isso define quem sou. Mas eu não posso negar que existem essas coisas deixadas em mim. Esse resíduo de mal, essas coisas chamadas de a carne, que batalha contra mim. Eu preciso lutar contra isso. Embora também eu precise perceber que assim como eu herdei de Adão uma natureza corrompida, assim também os meus filhos herdarão uma natureza corrompida de mim. Por este motivo, eu sou tão apaixonado em pregar-lhes o Evangelho, pois o Evangelho é o único modo que de superar isso para que eles conheçam a Cristo e para que eles conheçam a Palavra. Algumas pessoas dizem: o cristianismo é apenas uma muleta para os fracos. Absolutamente certo, é mesmo. O problema é que não percebemos que todos somos fracos. Perceba, nós iniciamos de uma forma muito ruim, mortos em nossas ofensas e pecados. Mesmo após nós tornarmos cristãos, ainda há uma grande luta. Isso apenas aumenta nossa consciência da necessidade de Deus, da palavra de Deus e do poder de Deus. Novamente, isso nos diz também que não sabemos o que é certo em nossos próprios olhos, mas que precisamos ser instruídos pelo Espírito de Deus através da palavra de Deus. Pecar é deixar ao Senhor, é abandonar, mas pecar também é blasfemá-lo. Também quero que você perceba algo. Estamos falando sobre sabedoria para conduzi-lo pela vida. Quero que você perceba que seguir o seu conselho ou o conselho de sua cultura acima do conselho de Deus é desprezá-lo, é desprezá-lo. Agora deixe-me também falar sobre isso, que é muitíssimo importante. Você honestamente acredita que a palavra de Deus é a palavra inspiradora por Deus? Você diz: sim, eu acredito, irmão Paul. Ok, isto é a metade da batalha. Agora vamos lutar a outra metade da batalha. E se você não vencer nessa, então a primeira batalha não importa? Qual é?
Não apenas devemos crer que as Escrituras são inspiradas, devemos crer que as Escrituras são suficientes, que tudo o que precisamos nesta vida para sermos justos, piedosos e prósperos na vontade de Deus se encontrar nas Escrituras. Você acredita nisso? Você diz, sim, eu creio. Ok, agora vamos ao ponto principal. Você pratica isso? Você pratica isso? Jovem, vejamos outra coisa. Suas roupas. Você diz, cara, isso está na moda. Ok, mas isso está na moda com Deus? Você foi a palavra de Deus? Não apenas ao seu próprio coração, não apenas com outros amigos cristãos. Você foi a palavra de Deus para descobrir o que Deus quer? Se não foi, então talvez você não acredite o quanto pensa na suficiência das Escrituras. Ela é suficiente para nos direcionar. Você disse, irmão Paul, eu não vejo muitas coisas específicas. Podem não existir muitas coisas específicas. Por exemplo, não lhe diz quão comprido deve ser seu vestido. Não lhe diz se você pode ou não usar calças, ou isso ou aquilo. Mas lhe diz muitas coisas sobre piedade, santidade, decência, modestia, simplicidade, os perigos da sensualidade, luxúria, viu? Não estamos falando sobre legalismo aqui. Estamos falando a respeito das verdades eternas que lhe ajudarão a andar nesta vida, na questão de agradar a Deus. Porque sereis ainda castigado se mais vos rebelares? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nela coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a descrição não apenas de nossa economia, mas sobretudo em nossa nação atualmente, em nossa cultura, ao redor de todo o mundo. E ao invés de olharmos para Deus por uma resposta, nós apenas continuamos caminhando para a destruição. Somos como um monte de pessoas tolas, usando ternos e batendo em barulhentos símbolos, todos marchando em linha reta para o desfiladeiro, enquanto Deus estende durante todos os dias suas mãos para um povo obstinado. Existem tantas feridas em nossas vidas que são causadas pelo pecado. Eu não estou de forma alguma, eu odeio o chamado Evangelho da Prosperidade e todas essas coisas diferentes. Não, estou dizendo que cristão nunca sofre. Na verdade, muitos dos meus queridos amigos têm sofrido muito pela causa de Cristo. Existem muitas coisas que sofremos, mesmo em nossas culturas ocidental, se verdadeiramente seguimos a Cristo. Mas quero que vocês saibam, amigos, que há tantas coisas que nós sofremos. Quero lhe dizer coisas horríveis. E elas não são resultados da piedade, mas sim de nosso pecado. E muitas vezes o pecado é o resultado de uma falta de conhecimento, pois somos mais influenciados por atitudes, caprichos e opiniões da nossa cultura do que pela palavra de Deus. Saiba, jovem, uma das razões pela qual estou fazendo esta filmagem é que não quero que vocês sofram, é certo, pela causa de Cristo. Eu não quero que vocês sofram por causa do pecado. Eu quero que vocês saibam que se você é um crente, que vai ser Deus quem vai lhe açoitar algumas vezes, será Deus quem vai discipliná-lo alguma vez. E não é porque a atitude dele para você tenha mudado ou o seu amor tenha diminuído. Não isso. Não, isso foi consertado no Calvário. É porque ele realmente lhe ama. Ele vai discipliná-lo, ele vai fazer isso. Aliás, se você se desviar para o pecado e não for disciplinado por Deus, é evidência, de acordo com Hebreus 12, que você nem ao menos é crente. Você sabia disso? Uma das grandes manifestações do amor de Deus para com seus filhos é o que? Sua disciplina. Deus tem me disciplinado em minha vida muitas vezes. Sempre tem sido por causa de seu amor e sempre para o meu bem. Se você é um crente, se você verdadeiramente pertence a Cristo, você não pertence a você mesmo. E Ele vai reivindicar você. Uma das marcas, eu creio, ao menos dos antigos homens de Deus, que eu conheço, é que eles parecem homens que têm sido moldados por Deus. E eu apenas tenho esperança que isso aconteça a você, que você seja conformado à imagem de Cristo e você possa brilhar com Ele.
Precisamos estar convencidos que a totalidade da nossa vida precisa se curvar à glória de Deus. Você não quer isso? Você não quer que isso aconteça na sua vida? Se você diz, bem, eu não tenho muita certeza, você está em perigo. E se você diz, definitivamente não, como nos velhos tempos se costumava dizer, você precisa ser salvo porque os cristãos reconhecem. Veja, tudo o que há em mim é para Ele, e eu quero ser desse jeito. E fico feliz quando é desse jeito. E eu somente fico triste e desgostado quando não é desse jeito. Você diz, eu quero ser desse jeito. Sim, eu sei. Escuto você cantando todas essas canções, mas se vai tornar essa realidade em sua vida, vai ter que levar um tempo. Vai requerer que você esteja na palavra de Deus. Vai requerer que você ore, busque a Deus para que essas coisas possam se tornar realidade. Escute. Se nas menores coisas em nossas vidas devemos fazer para a glória de Deus, quanto mais essas coisas mais importantes em nossas vidas, como encontrar um parceiro, casamento, família, onde você vai trabalhar, onde você vai morar, todas estas coisas são decididas em qual vai mais glorificar a Deus. Um amigo meu perguntou, Hunter, certa vez, um maravilhoso homem de Deus e um homem de oração perguntou-lhe, quanto Jesus comia? Eu acho que essa é uma pergunta incomum, mas é boa. Quanto Jesus comia? Hunter respirou fundo, pensou um pouco e disse, bem, Jesus comeu e comeu e ele comeu e comeu e comeu, até que se ele desse mais uma mordida, isso seria pecado. Ele viveu para a glória de Deus e fez tudo, até mesmo comer para a glória de Deus. E é desta forma que nós devemos ser. Porque aqui está algo realmente importante. Eu não estou lhe dizendo que se você seguir todos esses princípios, você terá a melhor esposa, o melhor esposo do mundo, o melhor casamento, tudo vai ser perfeito. Não, não mesmo. Estou lhe dizendo essas coisas para que suas decisões e atos possam glorificar a Deus. Porque existem muitas pessoas que tomam muitas decisões piedosas, fazem muitas coisas piedosas e o resultado não tem sido alegria, no sentido de que tudo saiu perfeito como eles esperavam. A alegria deles vem do fato de terem glorificado a Deus com a vida que viveram, as decisões que tomaram e a forma que agiram. O que você precisa entender é: Deus é Deus soberano, sabe o que você precisa para ser conformado à imagem de Cristo. Veja, a maior coisa em sua vida, contrariando a opinião popular, não é ter um grande e bem-sucedido ministério. A coisa mais importante para Deus na sua vida é conformá-lo com a imagem de Cristo. E Ele fará tudo o que for necessário para isto. Agora, o que você quer? O que você quer? Tudo do seu jeito ou você quer ser conformado à imagem de Cristo? Se já existia algum dia onde existem opiniões e ideias dentro do meio evangélico, dentro do cristianismo e fora do mundo, ideias que são contrárias à palavra de Deus, esse dia é hoje. Quero dizer, o cristianismo em si é repleto de todo tipo de ideias, doutrinas, todo tipo de coisas que têm sido ensinadas que na verdade são contrárias à palavra de Deus. E elas precisam ser destruídas por você. Não que você vá atacar a pessoa, mas quando você escutar algo assim, você saberá o suficiente da palavra de Deus para destruir os argumentos dela. Para dizer-lhes, não é isso, não é verdade, essa não é a forma que devo pensar, não é o modo que devo viver. E você precisa trazer tudo em sua vida, não apenas em suas ações, não apenas em suas decisões, mas todo o pensamento, a obediência da vontade de Cristo. Rapaz, isso é difícil, isso é bem difícil. E eu tenho falhado nisso. Não conheço ninguém que não tenha. Mas o que nós fazemos? Nós deixamos as coisas velhas para trás e vamos adiante. Vamos adiante para sermos mais bíblicos e mais bíblicos, mais agradáveis a Deus, glorificando mais a Deus. As Escrituras são inspiradas, que elas são infalíveis, completa e totalmente confiável palavra de Deus. Mas não apenas isso, elas são suficientes. Ela é suficiente para tudo na vida cristã. Eu não preciso contratar um estrategista em marketing para me dizer como começar uma igreja.
Eu não preciso que alguém venha com psicologia secular e diga-me como pensar. Eu não preciso nem mesmo pegar e emprestar as suas ideias. Eu não preciso que a cultura me diga como devo vestir-me ou coisas a respeito do que devo aprovar ou rejeitar. Eu preciso da palavra de Deus para governar a minha vida. Deus tem levantado alguns pregadores atualmente que têm sido grandes bênçãos em minha vida, mas eles não são sinônimos da palavra de Deus e nem são substitutos da palavra de Deus. Você deve estudar a palavra de Deus, não apenas livros que contenham a palavra de Deus, não apenas livros que tratem de assuntos sobre a palavra de Deus. Você deve estudar a palavra de Deus. Sua habilidade em entrar em uma corte, um relacionamento, biblicamente, depende de você ser bíblico em um monte de coisas, não apenas em uma. Corte bíblica. O que você realmente precisa saber? Bem, olá. Hoje nós vamos falar sobre corte bíblica e a razão pela qual estou fazendo isso, na verdade, são várias. A principal é que nós precisamos viver nossas vidas de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com os padrões deste mundo. Também eu tenho uma grande preocupação pelos jovens, rapazes e moças, para que eles andem em piedade e não apenas em piedade, mas também que eles andem em alegria, pois precisamos entender que piedade, a verdadeira piedade, vai produzir alegria em nossas vidas. Isso traz tantas bênçãos, mas o pecado simplesmente destrói praticamente tudo que é bonito, tudo que é maravilhoso em nossas vidas. Então, precisamos aprender sobre os relacionamentos. Como rapazes e moças, precisamos andar em piedade. Nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus e precisamos andar nela pelo poder do Espírito Santo de Deus. Corte bíblica, o que realmente você precisa saber. Paul Washer.